Simbora, turma! Simbora, muito bom dia. Começando mais uma semana com a edição do nosso Minuto Geográfico. Estamos ao vivo, estou aqui de volta em casa. Simbora arrochar o nó. Entrei ao vivo aqui nos últimos 3 dias. Então hoje, basicamente, o Minuto Geográfico vai ser para atualizar vocês sobre tudo o que acontece nesse contexto do motim de 24 horas na Rússia. Então trago aqui algumas novidades e também ao longo da semana a gente vai entrando ao vivo e também pelas histórias aqui do Instagram, também colocando lá no YouTube os vídeos para que vocês possam acessar. Maravilha, grande abraço, turma, uma semana extraordinária. Como é que tá por aí? Por aqui uma chuvinha, batendo uma chuva aqui de leve. Junho ainda é um mês chuvoso na nossa cidade. Maio, junho, depois a gente tem uma melhorada. Apesar de que esse ano a quantidade de chuvas tem sido bem menor. Vamos embora, um salve para Dublin. Coisa boa, Guilherme. Excelente cidade. Belfast também. Foi muito legal a viagem que a gente fez para aí. Vamos embora. Olha aí, Jaboatão presente. Sim, pessoal, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês, eu não sei se alguém atentou para isso. O seguinte, próximo ano, em 2024, nós temos 2 eleições de cara, em princípio, outras também, mas que vem à cabeça agora bem importantes para o contexto geopolítico. No próximo ano vai ter a eleição para presidente dos Estados Unidos e Joe Biden, por todos os sinais que nós temos visto nas reportagens e em outras questões, ele não tem a condição de se candidatar à reeleição, no que pese que alguns assessores e o próprio já fazem movimentações por essa reeleição, tá? E o segundo ponto é a popularidade de Joe Biden. A popularidade dele encontra-se na baixa, apesar de que tudo isso pode mudar. Inflação, desemprego, são temas, a geopolítica internacional, as relações com os países, são temas que podem influenciar. Mas tem a eleição que está marcada para novembro de 2024, e para quem não sabia, para quem não sabe, no próximo ano vai ter também a eleição na Rússia. 2024 tem eleição na Rússia. E, inclusive, ontem à noite, eu estava conversando com um aluno e ele disse assim: Majoca, eu nem imaginava que na Rússia houvesse eleição. Tem eleição sim, e inclusive Vladimir Putin, com apoio do parlamento, quando eu digo que ele tem o apoio do parlamento, vocês têm que acreditar, em princípio ele tem, o Vladimir Putin conseguiu mudar a Constituição da Rússia e ele pode ser candidato, ele pode ficar no poder nos próximos 2 mandatos. Ele conseguiu mandatos a mais. Vladimir Putin, ele praticamente virou um presidente vitalício, porque ele pode ser presidente até 2026. Faz uma conta rápida aí. Ele chegou ao poder no ano de 2000, ora como presidente, depois como primeiro-ministro. Hoje ele é presidente da Rússia, tá? O presidente da Rússia hoje tem poder, é diferente do presidente do Brasil. O presidente da Rússia pode algumas coisas que o presidente do Brasil, por exemplo, não pode, tá? O presidente do Brasil, por vezes, ele depende muito mais do Congresso, do Parlamento, que o presidente da Rússia depende lá da sua Duma, do seu Congresso, do seu Parlamento. Mas, enfim, ele, próximo ano, pode se candidatar e ficar no poder até 2036, se ele ganhar as 2 próximas eleições. Se as eleições de lá são livres ou não, se as eleições de lá são fraudadas ou não, essa é uma discussão que se prolonga e, veja, há observadores internacionais. O fato é que ele tem prestígio, o Vladimir Putin, e muita gente pergunta, mas João, como é que esse cara tem prestígio? Veja, alguns milionários da Rússia, falando pelo Telegram, lá os caras têm canais pelo Telegram. E você entra e pode saber a opinião. Os caras gravam vídeos e
e tudo mais. Todo mundo lá ficou muito atordoado, muito assustado com toda essa rebelião prematura. Por quê? E ficaram aliviados. Como eu disse para vocês, ficaram aliviados, porque disseram que Putin é o sinal da estabilidade. Putin, de 20 anos para cá, ele garantiu a estabilidade, e foi esse o refrão usado pelo Kremlin em meio a todos os referentes que aconteceram de 2020 para cá. 2020 foi o ano que abriu o caminho para Putin ter mais 2 mandatos adicionais, tá? Então, apesar de todos os desafios, ele é considerado um fiador da estabilidade, e os milionários e bilionários têm nele uma segurança de que seus bens não vão ser confiscados. Afinal, os milionários e bilionários por lá são ligados ao governo. Então, Putin no poder seria uma representação dos oligarcas no poder. Então, tem críticas a ele, mas se ele sai e entra um grupo mercenário, podem confiscar nossos bens, nossa vida pode mudar, e isso seria um verdadeiro caos. Tá? Então, reforçando, próximo ano tem eleição, ele pode ser reeleito por mais um mandato, depois pode buscar um outro mandato. 36 anos no poder seria um fenômeno do fenômeno, no que pesa que ele já tem aí seus 69, 68, 69 anos. Se eu faço uma conta rápida, até 2036, bem, vamos ver. Chamou a atenção o fato dele ter feito um discurso à nação e depois ele ter sumido do mapa. Vladimir Putin, ele está muito calado. Por um lado, algumas pessoas dizem que é um sinal de fraqueza, é um sinal de que ele foi surpreendido porque Rostov é uma das principais cidades do país. O Brasil, inclusive, estreou na Copa do Mundo lá, da Rússia, tá? E, de repente, a cidade foi tomada com facilidade. Ele está buscando punir agora os generais que não reagiram em Rostov, talvez, tá? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que estudam sobre Vladimir Putin dizem assim: se preparem para a reação. Se preparem. O Prigozhin, ele não vai ter uma vida fácil, tá? Ele vai aparecer aí preso, envenenado, vai ter algum atentado contra ele, como aconteceu com o Alexei Navalny. Alexei Navalny, que passou mal no avião, teria sido envenenado e hoje encontra-se preso, detido, e é um dos opositores ao governo do Vladimir Putin, ok? Então, é isso que a gente vai acompanhar ao longo do dia. Expectativa maior, disse ontem já, quero repetir aqui, expectativa maior é sobre o grupo Wagner no exterior. Os caras são fortes no Sudão, Líbia, República Centro-Africana, Síria, Venezuela, tá? Como é que vai ficar a posição do grupo nesses países? A influência do grupo. O que se diz é que o ministro da Defesa da Rússia vai selecionar combatentes do grupo Wagner e incorporá-los ao exército do país. E que o grupo Wagner ele vai ser desfeito nos próximos dias. Bora aguardar para ver qual vai ser a reação do grupo quando anunciarem que ele poderá ser dissolvido. Porque muitos ali vão ficar desempregados e têm armas na mão. O mais certo é refletir. Uma guerra civil na maior potência nuclear do mundo, uma guerra civil dentro da Rússia, com a quantidade de armas que a Rússia tem, é algo que pode preocupar o Brasil, pode preocupar o mundo, os BRICS como todos, emergentes, países centrais e por aí vai. E por aí vai. Tranquilo, turma? Beleza? Dúvida? Dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Que maravilha. Valeu, Everton. Coisa boa. Valeu, Henrique. Só um detalhe, pessoal. Deixa eu só abrir aqui. E um detalhe. A investigação criminal cessou. O site JVCHST. O site diz que não foi atualizado. Tá? O Prigozhin também encontra-se calado. Sabe quem é que sai forte disso tudo? Mas a investigação criminal teria cessado pela imprensa oficial.
É porque não atualizaram o site. Sabe algo que eu pensei aqui? Quem sai forte é o Alexander Lukashenko, o presidente, o ditador da Bielorrússia, a Rússia branca. Esse cara é odiado pela União Europeia. Tem um monte de sanções. Eu estava querendo visitar a Bielorrússia agora, pessoal. Eu queria pegar um avião para a Bielorrússia, para Minsk, para conhecer o país, estudar. Agora em julho. Eu não consigo não, porque não tem voo para lá. Eu teria que voltar para Istambul para pegar um voo para a Bielorrússia. Não tem, porque existe um embargo contra o país. Porque o cara é aliado de Putin. Esse acordo para ele foi bom, porque ele mostrou força. Tá? Ele mostrou força. Dentro da Bielorrússia, a turma diz assim, pô, esse cara é forte. Agora estranho. Tá? Só mudando um pouco a temática, vocês viram o navio que... o naufrágio, mais um no Mediterrâneo. Viram? É comum. O Mediterrâneo é uma linha de fratura entre a riqueza e a pobreza. Mediterrâneo que banha Europa, banha África, banha Ásia, o Oriente Médio. Enfim, um navio naufragou, tá? E o que chamou a atenção foi a quantidade de paquistaneses no navio. Muita gente do Paquistão. Aí o aluno meu perguntou, tem muita gente fugindo do Paquistão, Joca? Tem. Muita gente fugindo do Paquistão. Desemprego lá é alto. E vai piorar. 75% da população lá tem menos de 35 anos. 75% menos de 35 anos. É um país muito jovem, com muitos desempregados. Aí você junta um misto de pouca maturidade com pobreza, desemprego, corrupção. Nenhum primeiro-ministro lá consegue completar o mandato. Natalidade nas alturas. Não tem terra suficiente para agricultura. Tem muita gente deixando o país. Muita gente fugindo do Paquistão. Tem umas áreas dominadas pelo Talibã. Sim. O primeiro-ministro da Rússia, é por isso que muita gente foge do Paquistão, tá? A gente faz uma aula sobre isso. O ministro da Defesa da Rússia caiu? Não. Não caiu, permanece. 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 Tranquilo, turma? Alguma dúvida? Alguma pergunta, pessoal? A audiência é muito boa. Eu vou deixar a caixinha aberta hoje para quem quiser perguntar, tá? A gente vai se comunicando. O Wagner pode atacar a capital Kiev da Ucrânia a partir da Bielorrússia? Pode, mas pouquíssimo provável, pouco provável. Alguns dizem que Putin estaria doente, por isso que ele tem aparecido pouco. Tem essa tese de que ele está doente, tem uma doença grave e que por isso evita se expor tanto. Sim. Obrigado, Tânia. Obrigado demais. Lukashenko, nessa questão, não parece fortalecer o teatro? Parece. Mas eu acredito que o que aconteceu foi real. Agora, o que vão fazer com esse motim, essa rebelião, pro pós, o desdobramento disso, é que vão se aproveitar para criar muitas narrativas. Para os americanos é bom Vladimir Putin cair, aí é que tá. Vladimir Putin caindo, mas eu disse que o Wagner por si só não derruba nem síndico de prédio. Por si só. Falei disso ontem e anteontem também. Mas a queda de Putin, qual é a garantia que Putin caindo a guerra com a Ucrânia acabaria? Com o grupo Wagner no poder. Uma guerra civil na Rússia
Para os Estados Unidos é preocupante, porque Putin cai, mas a guerra civil num país nuclear inimigo americano é um perigo. Pouco provável. O grupo Wagner pode dominar Moscou. Tudo pode acontecer, mas pouquíssimo provável. A Ucrânia deve reagir. Veja, a Ucrânia pode aproveitar o que aconteceu e, com apoio externo, tentar recuperar um pedaço do leste, do Donbass. Aquele pedaço que ela perdeu na guerra agora. Mas eu tenho acompanhado aqui a movimentação militar da Ucrânia, nenhuma grande novidade, nenhuma grande movimentação. Tranquilo, acabei de responder isso. Turma, um beijo, saúde e paz. Uma semana extraordinária pra gente, a gente vai se comunicando. Eu estou trabalhando essa semana no presencial, eu fico de férias no dia 3 de julho. 3 de julho eu fico de férias. 3 de julho. Aí o Minuto Geográfico vai mudar um pouquinho de horário, porque eu vou viajar. Vou tirar férias, então eu vou entrar num horário diferente, eu informo a vocês. Tranquilo, pessoal? Fechou? Quem puder compartilhar esse vídeo. Um beijo grande e vamos embora rochar. Semana extraordinária, turma. Valeu!